Bom dia, gente, a todas as pessoas que vão entrando. Aproveito para convidar vocês a visitar nossa página, nossas redes sociais da nossa Associação Potiguar de Medicina de Família e Comunidade. Estamos aí engateando ainda nos nossos primeiros passos. Estamos rumo a conseguir nos oficializar, inclusive junto à SBMFC, mas já estamos iniciando a atuação, né? Até porque urge, né, assim, a necessidade de que a gente se organize, de que os médicos de família, que parece que são poucos, porque enquanto estamos desorganizados, ficamos isolados, né? Cada um atuando, às vezes solitários, até em uma unidade de saúde, e nesse cotidiano cheio, intenso, parece que nós estamos sozinhos, mas é muito bom, muito importante que a gente se una, né? E esse é o propósito da associação, para que a gente possa unir forças mesmo, trazer temas como esse, né? Como José Mário nos prestigia sempre com temas tão caros, tão, assim, importantes, preciosos para o nosso dia a dia, atualizações dialogadas, assim, a gente sabe que o aprendizado é muito melhor. E assim, né, dentre outras situações e possibilidades, também estamos aí com um simpósio, perdão, que vai acontecer no próximo mês, junto com o pessoal da LANFAC, né, que é a Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade, e a gente está com essa parceria aí com eles. Vai ser, se Deus quiser, o primeiro simpósio, assim, que a gente vai fazer voltado, né, para a APS Potiguar, com esse foco em medicina de família para estudantes e para os próprios médicos, e que possamos fazer isso anualmente, né, ou até, quem sabe, semestralmente, para sempre estarmos realizando trocas, sempre, né, podermos trazer atualizações e demais momentos. Então, e quem está aqui estão todos convidados. Teremos algumas participação de algumas pessoas, né, que vão estar aqui também lá no momento facilitando as discussões. Vai ser um momento de apresentação também dos residentes de MFC que vão fazer a qualificação, né, dos seus projetos de conclusão aí da residência. A gente também vai ter a oportunidade de prestigiar tudo isso nesse simpósio, que vai ser muito bacana, muito legal. Então, nas nossas redes sociais, só sigam aí a ApoMFC, e vocês vão ter todas as informações do simpósio. Lá tem um link para se inscrever. A inscrição é baratinha, o valor basicamente só para que a gente possa custear minimamente lanches e tudo mais. A ideia principal é essa questão de realmente a gente começar a fortalecer, né, a MFC aqui no nosso estado, como os principais passos. E então é isso, estão todos convidados. Estou aproveitando, Rafaela, para falar um pouquinho enquanto a gente aguarda, né? Bastante gente já está entrando aí, mas só para a gente divulgar mesmo, né, a associação e esses trabalhos, assim, eu acho que o que José Mário tem feito em relação a trazer essas temáticas e a gente conseguir colocar isso no YouTube, usando essa ferramenta, vai nos ajudando, né, a capilarizar mais a questão da associação, mas todos os outros esforços, assim, a quem se unir a nós, né, com certeza vai somar, porque a gente está iniciando. Então, a ideia é que todas as pessoas, né, os médicos de família, todos possam estar junto desse trabalho, e para ser oficial mesmo, você precisa ser associado à SBMFC. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, né, tem um valor específico para ser associado, e não precisa pagar nada mais para se juntar a gente. Na verdade, esse valor já corresponde a estar junto. Claro que você vai ter todos os benefícios de ser um associado no Brasil, mas a gente tendo essa associação especificamente no Estado, né, nos auxilia a fortalecer, já que o Brasil
tem, né, diversidades e nós temos particularidades daqui que precisam realmente desse trabalho em conjunto, né? Porque a gente sabe que sozinho é sempre mais difícil, né? E juntos a gente se fortalece. Então, é isso, gente, a mensagem. Aguardamos vocês aí nas nossas redes e nos próximos eventos. Maravilha. E tem várias vantagens de ser associada à SBMFC, né? Uma delas é uma base de evidência a mais confiável do mundo, né? Por que a mais confiável do mundo? Isso está no livro do Duncan, na última edição, que eles fizeram uma investigação de qual seria esse sumário de evidências online, os mais confiáveis que existem, e o mais confiável é o Dynamed, o segundo é o UpToDate. E quando você associa a SBMFC, você já tem acesso amplo e restrito ao Dynamed para tomar as condutas no dia a dia, né? Então sai muito barato, porque é muito útil aquilo ali. Fora outras vantagens que tem lá. E detalhe, para se associar a SBMFC, não precisa ser MFC, basta ser médico. Perfeito, é verdade. A gente Isso, está a gente... estimulando o pessoal. Verdade. No Congresso brasileiro, né, no COBEM que teve aqui, a gente já estava fazendo essa divulgação para quem for médico, quem trabalhar na atenção primária e até os estudantes, porque eu mesmo me associei quando era estudante e assim foi super vantajoso, foi me aproximando da especialidade, foi super importante e para o estudante não pagar nada, né? Então assim, é incrível mesmo e acho que é uma excelente oportunidade também. Bom dia a todos. Hoje nós estamos com a doutora Rafaela Barreto. Ela é médica de família e docente do curso de medicina da Universidade Potiguar e vem trazer para nós um tema muito importante e muito presente no dia a dia, que é os cuidados paliativos no contexto da PS. Ela vai falar um pouco sobre as evidências e as práticas desses cuidados. Rafaela, é com você agora. Obrigada, Zé. Primeiro, eu não posso deixar de agradecer a oportunidade. Falar sobre cuidado paliativo, para mim, sempre é um espaço muito caro. E falar sobre cuidado paliativo com o público médico interessado, né, espontaneamente interessado ainda mais. Então, é um espaço muito em que eu me sinto muito honrada em poder ocupar. Eu já peço licença para ter mudado um pouquinho o foco, assim, o título, para que a gente esteja todos alinhados, estejamos todos alinhados no foco da aula, assim. Falei para José um pouco antes de a gente entrar, o desafio que é, tem muita gente que fala isso no início, mas não é brincadeira, né? 40 minutos para falar sobre cuidados no fim de vida é desafiador. Esse foi o meu primeiro desafio lançado, e outro desafio foi tentar alinhar um pouco o que eu entendo que é importante, mas o que eu também acho que vocês esperam de uma aula médica, né, que tem algumas coisas de propedêuticas que são muito sensíveis também, né, para o público médico. Então, essa aula de hoje concilia aspectos de abordagem farmacológica e não farmacológica nos cuidados no fim de vida no contexto da APS, trazendo um pouco das evidências, né, como foi pedido, das práticas atuais, mas também traz um pouco de reflexão também sobre o que é cuidar de pessoas nessa fase, o que é para o médico atuar nesse cenário, e aí por isso que eu mudo e já o título da aula para, em vez de do fim de vida, no fim de vida, né, a gente vai cuidar mesmo das pessoas, né, o fim de vida é a fase em que elas estão, elas e as suas famílias, e as peculiaridades dessa fase, elas vão variar muito conforme a história dessas pessoas, dessas famílias. O meu viés de fala, assim, além de ser médica de família, assim como muitos de vocês aqui, eu imagino, eu sou também terapeuta de família, então vocês vão ouvir coisas sobre abordagem de família, que é um tema muito sensível para mim também, e tenho formação avançada em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar, de São Paulo, que é a instituição da Ana Cláudia Arantes. Então, eu saio desse lugar, eu falo desse lugar, que eu acho que é importante também a gente situar, né, os lugares de fala. E aí eu começo a conversa com vocês, querendo ouvir vocês, assim, ouvir virtualmente. Eu queria que, se possível, vocês escrevessem aqui no chat o que é que vocês pensam quando vocês ouvem, ou quando vocês pensam sobre a morte, quando vocês ouvem a palavra morte, ou quando vocês pensam sobre a morte, o que é que chega primeiro na mente de vocês? Conversem aqui comigo no chat, por favor.
Podem se desinibir. Finitude, despedida, ciclo, sofrimento, perda, solidão, tristeza. Que mais? Que mais, Lu? Medo, encerramento, situação sem saída. E aí eu começo a aula por aqui. Podem ir escrevendo sobre essas sensações. Eu começo a aula nesse lugar, assim, que a gente vai falar de um tema que vai convocar na gente esse tipo de pensamento, né? Sofrimento, solidão, tristeza, medo, despedida. Então, falar sobre cuidar de pessoas nesse momento da vida é também acessar dentro da gente esses sentimentos, né? Porque somos seres humanos, né? Antes de escolhermos a nossa profissão. Então, eu acho que esse é um lugar importante de consciência para a gente partir. E aí o meu viés, além de tudo isso, eu sou muito apaixonada pelas artes em geral. Eu disse aos meus alunos semana passada que eu cheguei à conclusão de que a arte existe para mim porque a medicina não basta. Como diria Goulart, não é só que a vida não basta, a medicina não consegue dar conta, assim, para mim, no cuidado, e a arte entra nesse lugar de tentar compreender algumas coisas da subjetividade humana e tentar pensar o cuidado para além, né, de só de medidas que a gente aprendeu ali na faculdade. E aí eu começo pensando nisso, assim, né, como é que o nosso cuidado, ele é impactado nesse contexto, né, de fim de vida, como ele é impactado, como ele é influenciado por nossas ideias sobre morte. E aí, para começar, eu cito Gil, eu sempre cito Gil nas minhas aulas de cuidado paliativo, porque Gil me ensinou muito sobre a morte, né, essa é uma verdade, assim, a obra de Gil, ouvir Gil e pensar em Gil como texto também, né, as letras de Gil, que são muito ricas, me fizeram entender muito sobre a finitude, pensar muito sobre ela com mais coragem. E aí Gil tem uma música que ele até não gravou, que recentemente saiu, depois da morte de Gal, saiu na voz dela, e Jartes tinha gravado, Jartes Macalé. Ele diz esse texto que eu amo, assim, que ele diz que a morte é a rainha que reina sozinha e que não precisa do nosso chamado, recado para chegar. E lá no final da música ele diz, não precisa do nosso cuidado, ela mesma se cuida. É a rainha que reina sozinha, não precisa do nosso chamado, medo para chegar. E eu acho que isso é importante a gente entender, né? A gente, quando cuida de pessoas de fim de vida, a gente não está cuidando da morte, né? A gente está cuidando da biografia dessas pessoas e a gente está cuidando do morrer. Porque aí, o próprio Gil, em outra música, ele diz, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. A morte é algo que vem depois. O que eu tenho medo é desse processo até ela chegar, né? E eu acho que é isso que a gente também está conversando aqui, né? E morrer, né? O morrer precisa do nosso cuidado. E qual o nosso papel enquanto médico e médicas no morrer, né? Dos nossos pacientes, das pessoas que a gente cuida. Então é isso que a gente vai conversar hoje, né? Mas a gente vai ser atravessado também por todos esses sentimentos que a morte nos provoca, né? E aí é importante a gente entender que aí vamos conversar então, portanto, de cuidados. Os cuidados nessa fase a gente também denomina cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é só focado no período de fim de vida, mas a história de cuidar de pessoas no processo de morrer, ela não começa agora, naturalmente, né? Ela não começa com a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que é um grande marco. Mas essa história, ela começa lá atrás, e eu acho que é legal a gente revisar um pouco a história para entender também que alguns elementos dessa história, eles acabam ficando enraizados também na nossa prática e nos nossos conceitos.
E aí as primeiras coisas que parecem se assemelhar a isso, os primeiros relatos na literatura que se assemelham ao que a gente vai discutir hoje, né, o cuidado de fim de vida, ou o cuidado paliativo, elas começam ali ainda no século XVIII, os primeiros relatos de hospitais dedicados aí a pacientes oncológicos, muitos, né, aí nessa ocasião sem perspectiva de cura. Eles datam na França, lá de 1742, quando a gente tem o primeiro registro de hospital dedicado exclusivamente a pacientes com câncer. A gente tem depois um relato em Londres também, no hospital em 1792, que tinha um departamento exclusivo para o cuidado de pacientes com câncer e tinha um foco em tratamentos médicos a esses pacientes. Dando um salto, aí a gente tem, novamente em Londres, esse mesmo hospital, ele passa a ser um hospital que também vai se especializando no alívio do sofrimento, então, para além da tentativa de resolução ali médica do quadro, é um hospital que começa a se aperfeiçoar no alívio do sofrimento desses pacientes, ainda num cenário oncológico. E aí, lá em 1879, na Irlanda, a gente tem o primeiro hospice, então é o primeiro registro de um hospital dedicado ao cuidado final de vida. E lá no início do século XX, a gente passa a ter hospitais oncológicos que também se transformaram em instituições de pesquisa, além de serem centros de tratamento. Então, muito do que a gente conhece de cuidado paliativo, ele vem de um cenário oncológico. Isso é importante a gente entender, porque isso ainda está enraizado na gente, né? Ainda, para muitos profissionais, ainda é difícil reconhecer o cuidado paliativo em outros cenários que não o cenário oncológico. Mas, realmente, muito da história do cuidado para o alívio de sofrimento, ele começa com os pacientes oncológicos. Então, isso tem uma explicação, né? E aí a gente tem uma mudança de cenário no pós-guerra, pós-segunda guerra, que é quando a gente passa a ter uma redução das doenças infectocontagiosas, né, um maior acesso a medicamentos, a tratamentos, e a gente tem uma mudança do cenário de prevalência das doenças. A gente passa a ter de incidência e prevalência, né? A gente passa a ter uma prevalência bem maior de condições crônicas não contagiosas. E aí vem um aumento das doenças crônicas como um todo, né? Não só das doenças neoplásicas, e isso muda o perfil dos pacientes, né? E é quando a gente começa a se deparar de uma maneira mais concreta com as deficiências do tratamento para os pacientes em fim de vida, ou seja, para os pacientes que tinham essas condições crônicas, que não eram passíveis de cura e que enfrentavam ameaça à vida em função dessas condições. Então, é aí que a gente começa a se deparar de maneira mais clara com a dimensão do problema, né? Que é algo que a gente até hoje discute, né? Até hoje a gente busca dimensionar a lacuna desse processo e entender como a gente vai atuar sobre ela, que é o que a gente vai conversar hoje também. Então, seguindo aí a história, lá na Inglaterra a gente tem, começam a vir os nomes mais comuns, assim, pra gente, né, a Cicely Saunders fala lá em Londres, né, ela cria o primeiro hospital, ela começa a falar também sobre esse cuidado ao alívio do sofrimento de uma maneira mais clara, mais consciente, e aí ela funda o St. Christopher's, que é o primeiro lugar do mundo que é totalmente dedicado ao cuidado paliativo. Posteriormente, em 69, a gente tem outro grande nome do cuidado paliativo, né, que é Elizabeth Kübler-Ross, que é quem tem um livro muito famoso no cuidado paliativo, que é sobre a morte e morrer, que é um livro em que ela fala sobre as fases do luto, né, então é um livro que ficou muito popularizado por esse estudo que a Elizabeth fez, e o entendimento, né, como ela traduziu esse tempo que ela acompanhou os pacientes em fases, né, então é um trabalho muito, muito emblemático, um trabalho que hoje a gente entende que precisa ser revisto, né, assim, enfim, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas que é um trabalho muito emblemático, né, para a discussão desse sofrimento, e ela fala de uma maneira mais clara sobre as emoções enfrentadas diante de uma experiência de luto. E aí a gente tem, lá em 1990, a primeira vez em que a gente define melhor cuidado paliativo, é um conceito muito diferente do que a gente entende hoje por cuidado paliativo, né? A OMS definiu em vários idiomas, para 90 países, em 15 idiomas, o que era cuidado paliativo, e lá naquela ocasião, que é importante a gente entender também, né, o contexto de onde isso vem,
essa definição era centrada em pacientes com câncer mesmo, assim. Era centrada em pacientes com câncer e visava os cuidados de fim de vida. E aí eu digo aos meus alunos, né, ver como faz um tempão e a gente ainda tem dificuldade, né, porque a história ainda está super enraizada, né, no nosso imaginário, porque é um tema, né, sensível mesmo, falar sobre a morte. E admitir a morte em outros cenários, né, ainda também, ainda demais. E aí a gente tem um marco que eu considero importante, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que muitos de vocês devem conhecer. Em 2012, a Ana Cláudia, que tem formação no Palio, geriatra, né, e fez essa formação em cuidados paliativos fora do Brasil, ela tem aquele TEDx, né, famoso, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que tem esse título muito emblemático. Esse TEDx, toda vez que eu vou dar essa aula, eu reviso quantas visualizações tem, e é um vídeo no YouTube que as pessoas entram e dizem, 2025, alguém, sabe, aqueles vídeos que as pessoas vão entrando. Então, até hoje as pessoas visualizam, ela tem 3,9 milhões de visualizações desse vídeo, isso não é algo insignificante, né? Eu acho que a história do cuidado paliativo é muito além da Ana Cláudia, absolutamente, no Brasil, mas a Ana Cláudia é uma figura muito importante, porque ela popularizou o tema da morte, né? Ela popularizou o cuidado paliativo. Então, ela, através desse vídeo, ela faz depois um livro, né, relacionado, que é um livro muito vendido também. Então, a gente tem aí uma abertura, Ana Cláudia conseguiu romper alguma bolha, sair um pouco da discussão na bolha só médica, né, ela consegue entrar em outros espaços, até em telenovelas, enfim, então, algo muito, muito significativo, e aí a gente começa também a ver, nesse mesmo período, ali, entre 2006 e 2012, uma movimentação do Conselho Federal de Medicina para falar sobre aspectos do cuidado paliativo. A gente tem uma resolução, que foi uma resolução muito polêmica na época, que é a 1805, que permitia o médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal. Isso foi muito confundido na época, enfim, houve uma supermobilização na época, acusando essa medida de ser uma medida eutanásica, assim, né, de ser uma medida de antecipação de fim de vida, e se compreendeu que não se tratava disso, e a gente tem uma resolução posterior que reafirma aspectos desse cenário, que é a resolução 1995, que fala sobre as diretivas antecipadas de vontade, permitindo que os pacientes tenham direito a essa escolha, né? Inclusive a escolha sobre suspender medidas de prolongamento de vida, né, que não sejam capazes de mudar o curso da doença e de promover uma vida de sentido, né? E aí, dando um saltão, muitas coisas aconteceram aí nesse processo, mas dando um saltão para a gente chegar mais ou menos onde a gente está agora, né? Em 2024, no finalzinho de 23, a gente teve a discussão no Congresso sobre a Política Nacional de Cuidados Paliativos, e ela foi lançada em maio de 24. Esse é considerado um marco histórico para o Brasil, né? A portaria 3681, ela institui a Política Nacional de Cuidado Paliativo no âmbito do SUS, e gera uma série de medidas a partir daí, né? De expansão, de formação, de acesso aos cuidados paliativos no âmbito do SUS. Então, para quem está envolvido e que trabalha direto ou indiretamente com o cuidado paliativo, esse é um marco histórico muito importante para o nosso país, porque a gente, né, oficializa a discussão de algo que é muito significativo, e eu conto por quê, assim, ó. E aí eu lembro que isso é um cuidado muito atravessado por mulheres também, né? Não só mulheres, mas vejam que o cuidado paliativo tem a Cicely Saunders, a Elizabeth e a Ana Cláudia como protagonistas, e eu acho que é importante a gente pensar nisso também, nessa perspectiva de quem se sensibilizou mais com o sofrimento nessa história e quem resolveu se envolver na sua carreira com isso. E aí eu destaco a nossa realidade, assim, falando, né, sobre esse contexto da política, porque o Brasil não é um bom lugar para se morrer, infelizmente, até hoje, né? A gente tem alguns estudos sobre isso, alguns levantamentos, a gente tem um dado desse levantamento, e tem esse outro estudo que eu trouxe para vocês que traz essa informação mais recente, de 2021, em que se estudou a qualidade de morte, né? Em que lugares do mundo os pacientes estavam mais sujeitos a sofrimento no período, né, no enfrentamento do fim de vida, dos pacientes que estão enfrentando, né, condições ameaçadoras, e o Brasil está lá na lanterna, assim, né, no
nesse último levantamento, 81 países foram avaliados, né, um estudo mais amplo do que o de 2010, e o Brasil está em 79º lugar. Então, isso é um dado muito preocupante, né? Então, a política vem no momento em que a gente também se dá conta de que o Brasil não oferta condições para uma boa morte, né? Isso tem muitas explicações para isso, e a gente sabe também que esse é um movimento mundial, assim, esse olhar para o processo de fim de vida e para os sofrimentos que acompanham esse processo, e aí tem essa publicação de 19 que fala que o ônus do sofrimento grave relacionado à saúde quase dobrará até 2060, sendo que os aumentos mais rápidos ocorrerão em países de baixa renda, né? Entre idosos e pessoas com demência. E aí a ação global imediata para integrar os cuidados paliativos aos sistemas de saúde é um imperativo, não só econômico, mas um imperativo ético. Então a política ela vem nesse contexto também, em que a gente se dá conta de que o cenário que a gente está hoje não é bom, e ele tende a ficar mais desafiador, né, com o aumento da prevalência das condições crônicas, e com as dificuldades de acesso também, né, a esses cuidados específicos, a essa fase. E a gente tem alguns dados importantes do último Atlas Global de Cuidado Paliativo. A gente tem a estimativa de que 56 milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos no mundo. Essa prevalência, assim, né, essa distribuição, ela vem mudando, ela ainda é liderada pelas condições neoplásicas, mas a gente tem aí condições associadas importantes, né, de condições cardiovasculares, condições infecciosas, como o HIV. Então, é de a gente ficar atento também ao perfil desses pacientes, né, porque é um perfil amplo e não é só, não está restrito, né, aos pacientes em condições oncológicas. E aí, hoje o Brasil está na categoria 3B, né, de acordo com o último Atlas, em que a gente está na categoria de oferta, né, de cuidado paliativo. Nessa condição de prestação generalizada de cuidado paliativo, que é um país que é caracterizado pelo desenvolvimento, né, do ativismo e cuidado paliativo em vários locais, com o crescimento de apoio local nessas áreas. São países que têm múltiplas fontes de financiamento, que têm disponibilidade de morfina, que tem, né, com restrições, mas que a gente tem morfina, né, disponível. Vários serviços de cuidados paliativos e uma variedade de prestadores, e a disponibilização de algumas iniciativas de formação e educação por parte do hospice, aí ficou traduzido, e a organização de cuidados paliativos. Então, a gente está nessa condição hoje, né, um dos poucos países da América que estão nessa condição. A gente tem muito a avançar ainda para ofertar cuidado paliativo para a nossa população, mas a gente já tem, né, tudo isso acontecendo também. Acho que é importante a gente reconhecer o lugar onde a gente está. E a gente tem esse processo, né, esse ranking ainda recentemente publicado da Organização Mundial de Saúde sobre o acesso a cuidado paliativo, né, em que a gente tem também a demonstração das divergências no mundo do acesso a cuidado paliativo, e também da importância de se pensar em estratégias múltiplas de cuidado, né, que não estejam só centrados em hospitais especializados em cuidados paliativos, mas que estejam na atenção primária, nas comunidades, nos ambulatórios. Então, é um estudo que destaca essa importância também. E a gente também tem um dado importante, né, que é uma consciência, né, importante, que é a oferta de cuidado paliativo com melhora dos desfechos, né, para os pacientes e para os cuidadores. Então, também entender que cuidado paliativo é baseado em evidência, né, e que a oferta de cuidado paliativo melhora a qualidade do processo de morte, e melhora não só para os pacientes, como para as pessoas que estão no seu entorno. E a gente tem, nessa meta-análise, essa evidência de que a oferta de cuidado paliativo, de intervenções paliativas, né, em cuidados paliativos, melhoram essa qualidade de vida e o controle dos sintomas, né, o sofrimento relacionado a sintomas
para os pacientes, e tem algumas evidências também para cuidadores, são evidências inconsistentes ainda, mas a gente tem algumas evidências já desenhadas também nesse estudo. E aí a gente, enfim, precisa também continuar avaliando, tem bastante publicação nos últimos anos, uma crescente de publicações nesse tema, se vocês olharem aí em PubMed, enfim, plataformas, para a gente entender também o quanto o cuidado paliativo pode contribuir, inclusive, em aumento de prognóstico, né, que é uma coisa que vem sendo estudada também e compreendida. Na prática, a gente visualiza isso, é bem interessante, mas do ponto de vista da evidência, a gente também está ainda buscando entender o tamanho do impacto de ofertar cuidado paliativo para melhora de sobrevida também. Então, falando um pouquinho sobre a evidência, né? E aí, pensando, então, em quem são esses pacientes, né? Trazendo esse panorama da publicação mais recente da Organização Mundial de Saúde e trazendo a nossa realidade também à tona, né? Assim, os pacientes que a gente vai se deparar, e aí a gente está no cenário de atenção primária, que é um cenário generalista, em que vão estar todas essas pessoas juntas, a gente vai ter um viés de escolha, né? Que é chegar um paciente já pré-selecionado. Então, é muito importante que a gente reconheça algumas escalas e que a gente reconheça algumas perguntas que a gente deve fazer para conseguir identificar esses pacientes em tempo oportuno, né? E a gente consiga ofertar esses cuidados a partir daí. E aí tem essa publicação que é bem recente no Lancet, que mostrou também quem são esses pacientes. Ela ficou pequenininha, talvez aí, mas depois vocês vão ter acesso a gravação, né, e podem acessar o próprio estudo também, em que tem uma mudança de perfil, né, a gente tem uma oscilação, né, uma mudança de perfil, vê que a gente teve o câncer liderando lá em 1990, com uma grande parte aí da responsabilidade, né, dos pacientes que precisavam de cuidados paliativos. A gente ainda tem um câncer num importante espaço, mas a gente começa a dividir esse espaço com o HIV, que é uma condição muito importante da gente atentar, né, com o acesso à TARV, né, e o longo tempo de vida dos pacientes que vivem com HIV, a gente passa a enfrentar também condições de sofrimento nesses pacientes, então são pacientes para a gente ter bastante atenção. As condições cerebrovasculares também são condições importantes para a gente observar, e lembrar também das condições endócrino-metabólicas, né, os pacientes com diabetes, né, que são submetidos a uma série de complicações cardiovasculares, neuropáticas, né, então são pacientes que também podem ser muito candidatos ao recebimento de cuidados paliativos, além também das doenças respiratórias, das doenças hepáticas, das doenças renais, né, os renais crônicos, os pacientes usuários de oxigênio domiciliar, por doenças pulmonares crônicas, DPOC ou outras, os pacientes em diálise por longo tempo, né, então a gente convive, os pacientes hoje convivem muito tempo com condições muito graves, né, que às vezes não ameaçam a vida na sua diagnóstico inicial, mas que vão gerando ao longo da vida perda de funcionalidade, agregação de sofrimento, até momentos em que a doença avança mesmo e que a gente não tem uma perspectiva de oferta de medidas que mudem esse curso da doença e a gente chegue no que a gente vai conversar mais hoje, né, que são os cuidados em fim de vida. Então, ficar muito atento a esses pacientes, para que a gente não deixe de reconhecê-los, né, isso é uma atenção importante. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me interrompem, certo? E aí, na análise desses pacientes, a gente tem uma série, aí entendendo esse cenário, a gente tem uma série de escalas possíveis. Eu gosto de trazer escala, porque eu sei que funciona bem com escala também, mas eu gosto de lembrar que a escala, elas são instrumentos de apoio ao cuidado, né? Que elas não devem ser o instrumento principal de análise. Elas precisam ser contextualizadas e também precisam ser compreendidas de onde elas vieram, né? Assim, eu gosto sempre de dizer, é bom, importante a gente entender de onde a escala veio, para a gente também não utilizar ela de forma irrestrita e inadequada. Então, uma escala muito famosa em cuidado paliativo é a PPS, que tem tradução para o Brasil,
que é a escala de performance paliativa. Ela é uma escala que funciona muito bem para análise de alguns pacientes, de grupos de pacientes, e eu destaco os pacientes oncológicos. Então, uma escala que nos ajuda no acompanhamento de um paciente oncológico a perceber o momento em que a doença passa a ter um comprometimento de funcionalidade importante e que vai requerer, né, que vai exigir da gente uma postura ainda mais ativa e mais frequente no reconhecimento de sofrimentos e no manejo deles. Então, essa escala, ela vai de uma pontuação de 100% até 0%, né, que seria na morte, e vai avaliando funcionalidades cotidianas, é uma escala de fácil aplicação, e que ajuda a gente a entender os pacientes que têm mais comprometimento funcional e que vão precisar mais desse cuidado. E até num cenário de acesso que podem ser encaminhados para cuidados paliativos especializados, né, que são pacientes que têm uma funcionalidade mais gravemente comprometida, né, e que vão exigir, às vezes, estratégias mais complexas mesmo de cuidado. Então, essa é uma escala possível de ser utilizada para esse contexto. A gente tem também outras escalas de funcionalidade na oncologia, que são feitas, os estudos foram feitos em pacientes oncológicos. A gente tem a ECOG e a Karnowski, que é também chamada de KPS, né, no dia a dia. Essas são escalas também que avaliam funcionalidade e que também foram utilizadas em outras escalas para estimar prognóstico. A Isabela participou aqui, deixa eu ver o que a Isabela falou, que eu gosto de vocês falando. Eu utilizo a performance paliativa na avaliação de pacientes em atendimento domiciliar, porque me ajuda a compreender a necessidade de mais atenção. Perfeito, Isabela. Ela é super útil nisso também, e aí ter só esse cuidado, né, do contexto em que a gente está aplicando. Por exemplo, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, se vocês fizerem uma experiência de usar a PPS num paciente com demência, vocês vão ver que é super confuso, que vocês vão ver que são pacientes que vão estar com condições de funcionalidade, às vezes muito comprometida, e que vão viver muito tempo com aquela condição, né, de uma baixa funcionalidade. Eu vou em seguida mostrar para vocês um pouco também sobre essa flutuação do prognóstico, essa distribuição da característica do prognóstico de cada doença e da necessidade de cuidado paliativo ou de sofrimento em cada uma das etapas, e vocês vão ver como é diferente, né, uma doença oncológica com a doença cerebrovascular. Mas a atenção domiciliar é um ótimo lugar de cuidado paliativo, a gente vai falar sobre isso, e um super lugar para se aplicar a PPS. Eu super apoio, super concordo. E aí, gente, a gente tem essas escalas, né, e a gente tem a PPI como escala também validada, assim, para avaliar, para estimativa de prognóstico, claro que utilizada nesse contexto de muito cuidado e de individualização da avaliação, mas a PPI utiliza a KPS como uma das escalas para pontuação, e utiliza também o grau de ingesta oral, a presença ou não de edema, a presença ou não de dispneia e a presença ou não de delírio. Aí, a partir dessas pontuações, a gente vai somar, e aí um dado importante que eu deixei aqui nesse quadro é que a PPI, perdão, ela foi feita num contexto de pacientes em cuidados paliativos com câncer avançado, ela foi feita especificamente com tumores sólidos, então não envolveu neoplasias hematológicas, e eram pacientes que estavam apenas recebendo cuidados paliativos, ou seja, que não estavam mais recebendo tratamentos modificadores, certo? Nem rádio, nem quimo, nem imuno, enfim. Então, é importante também compreender esse contexto para a gente não aplicar a escala inadequadamente. Então, quando aplicado nesse contexto, essa escala consegue ajudar a gente a ter uma noção, uma estimativa do tempo de vida que aquela condição de saúde daquele paciente prevê. É um tempo que pode variar, inclusive por aquilo que eu falei lá atrás, o próprio cuidado paliativo, ele pode interferir nesse prognóstico com a dimensão que a gente ainda não tem muito clara, mas que a gente já tem evidenciada por alguns estudos. Então, ter bastante esse cuidado, mas é uma escala legal, eu usava muito ela nas discussões de telesaúde, porque ajuda a gente a dimensionar um pouco também o lugar onde a gente está, e dimensionar o tempo, que é algo importante, tanto para quem está ofertando o cuidado, quanto para o paciente e para os cuidadores, né? Então, uma escala que eu considero poderosa nesses aspectos. Podem me interromper, tá? Se quiserem contribuir com alguma coisa.
E outra escala que eu também utilizava muito nas discussões, que aí entra no rol do cuidado, da avaliação dos pacientes com demência, né, que são pacientes desafiadores, às vezes, na avaliação de prognóstico, porque vivem muito tempo uma condição funcional reduzida, e são pacientes para muita atenção também, porque são pacientes em que a gente vai ter a necessidade de antecipação de conversas também sobre cuidado paliativo, né, diretiva antecipada de vontade, porque vão perder essa capacidade cognitiva de opinar sobre as suas preferências e o cuidado, mas ficar atenta nesses pacientes, naqueles pacientes que evoluem com essas condições, para que a gente entenda que são pacientes que também vão precisar mais de cuidados paliativos. Então, pacientes que têm uma demência avançada, que eu vou mostrar em seguida, vou lembrar em seguida como ela se apresenta, e que estão submetidos a intercorrências nos últimos 6 meses, que envolvem pneumonia aspirativa, pielonefrite, sepse, lesões por pressão, estágios mais avançados, grau 3 ou grau 4, que tem febre recorrente após o uso de antibiótico, e que tem capacidade de manter hidratação ou consumo calórico com perda de 10 ou mais por cento do peso corporal nos últimos 6 meses, ou que tem albumina sérica menor do que 2,5. Então, pacientes com demência avançada e que tem pelo menos um desses outros fatores, são pacientes que têm um alto risco de falecimento nos próximos 12 meses, sobretudo nos próximos 6 meses, certo? Então, esses são pacientes em que a gente vai definir fim de vida, inclusive. Eu acabei entrando e não mencionei esse dado importante, assim, tem conceitos distintos, né, entre cuidado paliativo, fim de vida e processo ativo de morte, que eu vou falar um pouco mais em seguida na aula, mas a gente hoje vai dar um foco no aspecto do fim de vida a esses pacientes que têm um alto risco de falecimento nos próximos 6 meses, né, isso a gente chama de fim de vida, e com foco ainda maior, né, com atenção ainda maior nos pacientes que começam o processo ativo de morte, eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, no contexto demencial, esses são esses pacientes, né, que apresentam essas intercorrências e que têm um grau de funcionalidade gravemente comprometido. E a gente define o grau de funcionalidade gravemente comprometido, os pacientes que estão aqui, nessa porção final da tabela, que a gente considera como demência grave, que são os pacientes que estão no estadiamento FAST a partir dessa categoria 7, ou seja, são pacientes que têm uma capacidade de fala limitada a meia dúzia de palavras ou menos no curso médio de um dia. Ou capacidade de fala limitada a uma única palavra, deambulação perdida, né, capacidade de se sentar sem assistência perdida, a perda de capacidade de sorrir, perda de capacidade de levantar a cabeça, até assumir uma postura fletida, certo? Esses são considerados pacientes com demência grave pela escala FAST, e esses pacientes, quando tem alguma daquelas intercorrências, são pacientes que a gente tem que correm o risco maior de morrer nos próximos 6 meses, certo? Que não quer dizer que isso necessariamente vai acontecer, mas que a gente precisa intensificar os nossos cuidados de alívio de sofrimento e de abordagem, né, global, familiar, para que a gente consiga melhorar a qualidade do fim da vida. E aí eu gosto também de trazer esse panorama, que é o que eu mencionei para vocês, né, que isso que a gente vai conversar hoje, né, os cuidados de fim de vida, eles vão ter densidades e necessidades diferentes, conforme o paciente sempre, mas também conforme o contexto da doença, né. Os pacientes com câncer, esse gráfico eu achei incrível, assim, tá disponível nesse estudo ali do Lancet, mas ele é muito interessante para vocês entenderem que os sofrimentos, as dimensões do sofrimento, né, físico, social, psicológico e espiritual, elas podem ser muito diferentes conforme a doença. Então, por exemplo, no caso da neoplasia, né, do câncer, a gente pode ter no início dela, em que a gente muitas vezes vai ter terapias modificadoras, né, de doença, sofrimento físico e social menor, né, porque é um paciente que muitas vezes consegue continuar trabalhando, consegue manter suas atividades, porque as terapias permitem isso. Mas, geralmente, já no diagnóstico do câncer, a gente vai ter um impacto psicológico e espiritual, né? Então, apesar dos pacientes não precisarem, às vezes, de manejo com morfina, com outras questões, a gente vai precisar de uma abordagem
para o sofrimento espiritual e mental, né? Porque o próprio diagnóstico, ele muda o curso da doença. O paciente entende que tem uma condição ameaçadora e que tem risco de falecer daquela condição, ou tem a certeza do falecimento daquela condição, né, quando um câncer não passível de cura. Porque às vezes a gente também não consegue ter essa certeza no início, né? A gente vai tentar um tratamento, vai observar a resposta, então também há essa dúvida no início, né? Então, muito importante a gente entender isso, né? E não perder o foco dessa análise do sofrimento. Então, o paciente com câncer, ele vai ter essas flutuações ao longo da doença, ao longo do processo de tratamento, e muitas vezes altos níveis de sofrimento, mesmo com a doença bem controlada, né? Mesmo com a doença sendo tratada. E isso é muito significativo, porque geralmente os pacientes não são ouvidos nesse aspecto. Então, observar a gente ao longo do cuidado, né, do cuidado longitudinal e da coordenação do cuidado, como é que esses pacientes estão, às vezes a rotina muda totalmente, né, tá indo tantas semanas lá na liga tratar, e observar como isso está impactando na saúde mental, espiritual, e às vezes também no sofrimento familiar, né, que não está listado aqui, mas que é meu viés, né. Então, às vezes, a mudança de papéis nessa fase, é o provedor da família que tem a sua condição, né, a sua continuidade ameaçada, e isso gera um super sofrimento familiar. Então, muito importante no diagnóstico do câncer, observar isso no diagnóstico e ao longo do processo da doença. É claro que ao longo da evolução, a tendência é que a gente vai precisar também de manejos sobre o aspecto físico e social, né, pelo avançar da doença, e muitas vezes, eu acho interessante esse gráfico, assim, e muitas vezes, gente, nessa fase, a gente tem níveis de sofrimento menor do que a gente teve no início, principalmente se a gente esse paciente conseguiu falar sobre isso, né. Eu acho interessante essa inversão aqui no final, que muitas vezes o paciente consegue, através, né, de apoio, lançar a mão dessa rede de cuidado, e o processo de fim de vida pode virar um processo significativo também, que tenha menos sofrimento psicológico e espiritual, mas tenha bastante sofrimento físico, e a gente precisa agir sobre ele mais do que sobre os demais. Condições que levam falências orgânicas, né, como doença renal, doença pulmonar, crônica, eles costumam ter um curso de quedas, né, de funcionalidade, que são as intercorrências, né, o paciente com insuficiência cardíaca, que descompensou, internou, e aí nessa fase o paciente precisa de mais, de uma intensificação do cuidado, né, no manejo dos sintomas, sei lá, da dispneia, enfim, e em geral o paciente consegue recuperar uma parte dessa funcionalidade, que é uma outra coisa para a gente ficar atenta. É muito comum, e vocês vão observar isso na prática, quando ficarem mais atentos, ou se já não observam, que você tem um paciente que tinha uma condição funcional, ele teve uma intercorrência, internou, né, por uma infecção, por uma descompensação, e ele não volta à condição funcional anterior. Então, a sua condição física não era mais a mesma, a sua condição social não era mais a mesma. Então, a gente observa esse declínio gradativo, e que é importante ser reconhecido, gente, porque muitas vezes a gente, não, recuperou, saiu de alta, e não percebe, e não dá conta de entender a frustração que pode ser você não voltar a ser o que era antes, né, não conseguir fazer as mesmas coisas que você fazia antes de internar. Então, isso pode acontecer porque há um consumo mesmo de funcionalidade que é visto nessas doenças, e que é importante de a gente abordar. Então, são pacientes que quando voltam da alta, a gente tem que reavaliar o sofrimento físico, mental, espiritual, social. E o sofrimento espiritual costuma ser mais flutuante ao longo desse processo, né, mais variável, porque são condições que vão atravessando intercorrências aí ao longo da vida. E as fragilidades e as demências, a gente vai ter também no início, assim, esse platô inicial, mas veja como é diferente, assim, porque a gente costuma ter esse platô inicial com relação ao sofrimento espiritual, psicológico, que pode ser maior, né, ou menor, dependendo do paciente. A gente teve a clássica história de Antônio Cícero, né, que é uma pessoa que optou pela morte assistida em outro país, que, diante do diagnóstico de uma demência, aquilo foi um sofrimento espiritual, muito existencial, muito grande para ele, né? Um cara que escrevia, um poeta. Então, veja que isso é muito diferente para as pessoas, né? Mas são pacientes que costumam ter, na demência, essa questão física muito importante, né, que vão perder funcionalidades importantes, e que a gente vai ter que abordar, né, ao longo desse cuidado longitudinal, mas que podem conviver muito tempo com níveis menores de sofrimento, que podem decair bruscamente quando a demência avança, lá naquele estágio, né, da demência avançada, até um pouco antes dele,
E então é importante que a gente se prepare para isso também. Veja que o declínio também me leva para essa atenção, assim. O fato de eu entender que esse paciente vai ficar no platô um tempo e vai cair bruscamente, também me faz ter que ter ações de planejamento aqui, né? No momento que o paciente está bem. Isso é importante também, né? O cuidado paliativo também prevê que a gente antecipe o sofrimento, que a gente evite, né, que etapas futuras que vão gerar sofrimento, elas aconteçam sem planejamento. Então, eu acho que esse é um gráfico também que me remete a esse cuidado. Tá? E algumas sugestões práticas para vocês reconhecerem esses pacientes em qualquer lugar onde eles estejam, né? É se perguntar se vocês ficariam surpresos se aquele paciente falecesse nos próximos 12 meses. E é importante um distanciamento afetivo dessa pergunta, né? Entendendo dentro daquele contexto clínico, eu falo distanciamento afetivo porque a gente também se envolve com os nossos pacientes, né? Mas é se distanciar um pouco desse lugar e pensar friamente como é que vocês avaliam aquela condição, aquele contexto clínico, e se seria uma surpresa que esse paciente falecesse nos próximos 12 meses. Ficar atento também a internações frequentes, a sintomas intensos, né, não só dor, mas outros sintomas intensos, e também necessidades complexas de cuidado. Essa é uma dica, essa pergunta dos próximos 12 meses é uma pergunta clássica nos cuidados paliativos. Eu tenho algumas restrições com ela, porque é isso, eu acho que a gente é atravessado por afeto também, mas é uma dica aqui para a gente também pensar de uma maneira mais prática, assim, uma maneira mais simples, onde é que esses pacientes podem estar, e aí, diante da identificação desse paciente, avaliar no seu contexto clínico que outros instrumentos a gente pode utilizar para avaliar a funcionalidade e para avaliar sintomas, certo? E sofrimentos como um todo. E aí eu queria falar mais sobre o fim de vida. A gente falou um pouco sobre cuidado paliativo, né? Falou sobre esse contexto mais amplo de pacientes em condições ameaçadoras. Entendeu que esse conceito mudou muito ao longo do tempo. A gente tem esse distanciamento do conceito que era só para fim de vida e só para pacientes em cuidados oncológicos, para qualquer paciente que enfrente uma condição ameaçadora. E a gente entende o cuidado paliativo como uma abordagem, que é uma abordagem ativa, é uma abordagem multidisciplinar, mas falando especificamente sobre o motivo da aula, isso vai exigir da gente algumas habilidades a mais, para que a gente também fique atento a alguns sinais que vão aparecer nessa etapa, e que a gente possa entender que esse é o momento de maior dedicação, né, à oferta de cuidado paliativo e a avaliações recorrentes, porque também é um momento em que os pacientes vão estar mais sujeitos a sofrimentos vários, né, como vocês viram lá no gráfico. A gente chegaria naquela parte ali final do gráfico, né, nos últimos 6 meses de vida estimado. Alguém tem alguma ideia, assim, de como que a gente reconhece o final de vida? Alguém pode escrever aqui no chat para mim, ou podem falar também, para a gente dialogar um pouco. Como é que hoje vocês reconhecem o fim de vida no paciente de vocês? Eu trouxe essa foto porque eu lembrei de uma coisa que é muito da minha infância. Eu viajava com os meus pais bastante de carro, e aí eu ficava, eu acho que é um clássico esse, né? Eu ficava para os meus pais, tá perto de chegar, tá perto do destino, né? A gente não tinha GPS na época, né? Já vou te responder, Zé. E aí eu ficava muito nisso, né? E meus pais, tá, calma, não perturbam. Uma hora eles ficam bravos, né? Os pais, tipo, tá bom, fica quieta só e curte a viagem. Só que, até para curtir a viagem, é importante a gente saber se tá perto, né? Se tá perto, se a gente vai ter que parar para fazer xixi, né? No posto seguinte, se a gente tá com fome e não vai aguentar chegar até o final da viagem. Então, eu gosto dessa metáfora porque a gente às vezes fica se eximindo também dessa avaliação, que alguém disse é bem difícil, e é difícil mesmo, porque confronta aquilo que a gente falou lá atrás, né, que é a questão da morte. Então, é importante que a gente entenda que tanto para a gente entender se a comida é suficiente, se o paciente vai ter que parar para fazer xixi, quanto para ele é importante que a gente entenda, estime quanto tempo a gente tem. Esse tempo pode ser variável? Pode ter uma batida lá na frente e virar um super trânsito, e o que era... exatamente, que nem a morte. Assim, o que era 30 minutos virar 2 horas. Pode ser que seu pai acelere e você chegue muito mais rápido do que você imaginava. Mas estimar esse tempo ajuda a gente a se programar, enquanto prestadores de cuidado, e também para os pacientes e suas famílias a entenderem o que é que eles precisam organizar nesse tempo que falta ainda.
Oi, Isabela. Eu levantei a mão para contribuir, né, com a sua pergunta, e eu fiquei reflexiva aqui com o que o pessoal colocou e pensando, né, eu acho que, para mim, eu começo a tentar reconhecer quando a gente vê a pessoa perdendo aquelas capacidades simples, assim, começa a não ter que ter ajuda para, por exemplo, as funções fisiológicas, para urinar, precisa, já não come mais como era antes, já começa a parecer que tudo precisa de um auxílio, muda da maneira como era antes, né? E aí vai ser independente de idade, assim, né? De acordo com a condição que a pessoa tiver, mas que aquilo está mudando e a gente está vendo que não tem uma perspectiva, né, de melhoria sobre aquilo, então talvez isso seja um sinal, assim, de que o fim possa estar próximo, de começar a reconhecer isso. Mas eu acho é muito difícil a pessoa se reconhecer, é muito difícil a família reconhecer, e a gente também ir compreendendo isso, porque a gente fica naquela, né? Mas é só esse detalhe, talvez a gente fique segurando, né? Assim, né? Sim, Não sei se perfeito. é isso que você quis falar, mas enfim. Não, é bem isso mesmo. É a gente entender, assim, também é a minha proposta hoje, assim, eu dei uma olhadinha na hora, vi que a gente já tem, já são 10 horas, José vai me ajudando, tá? Não, mas Não, fique à vontade, tá muito boa. não vou correr, mas não queria deixar de falar coisas importantes e poder ouvir vocês. E aí eu acho que Isabela traz uma coisa importante, assim, essa insegurança e esse envolvimento também que a gente tem é importante, eu fiquei pensando sempre nesse contexto mesmo, né, de um cuidado longitudinal na atenção primária, em que a gente também é afetado, né, nessa relação. Então, ter alguns marcadores mais objetivos pode ajudar a gente a reassumir esse lugar, né, técnico de avaliação, né, e poder propor essas conversas. A gente vai falar um pouquinho sobre essas conversas também, se der tempo, mas a proposta é exatamente essa, Isabela, assim, facilitar um pouco essa avaliação para que a gente consiga, através dela, ofertar melhor esses cuidados de uma maneira mais consciente, né, e tendo consciência que o tempo também é um recurso nesse processo todo, né, que ele pode ser um bom aliado, né, ele pode ser um desafio também, então, essa é a proposta. Tem várias formas de a gente reconhecer o fim de vida. Eu gosto do que o manual do Círio traz, de aspectos de reconhecimento do fim de vida, que são esses que vocês vão ver que se assemelham um pouco ao que lá, por exemplo, a estimativa da escala FAST faz, né? Que são exacerbações frequentes da doença de base, o aumento da procura por serviços de emergência por situações não programadas, a perda de funcionalidade, a maior dependência para fazer as atividades do cotidiano, a perda de peso maior do que 10% do peso corporal nos últimos 6 meses, e de maneira não voluntária, né, naturalmente, a redução da albumina sérica também é um marcador de prognóstico, os sinais de insuficiência de outros órgãos, além daqueles que são acometidos pela doença de base, e as múltiplas lesões por pressão. Veja que é muito parecido com o que a escala traz. Então, nesses pacientes, esses sinais de deterioração clínica são sinais de alarme para o processo de fim de vida, que é esse risco maior do falecimento nos próximos 6 meses. Então, independente da condição de base, se vocês identificam isso com os pacientes de vocês, esses pacientes estão em cuidados de fim de vida, que é o que a gente vai começar a falar a partir de agora, certo? Além deles, tem outros sinais também que a gente vai começar a ficar atento para que a gente consiga reconhecer também um processo ativo de morte, que é né, que é uma outra fase desse processo de fim de vida. Uma coisa só para a gente atentar é que essa fase ela pode cursar de maneira diferente a depender da doença de base. Então, pode ser que o quadro se arraste mais, pode ser que esse quadro seja muito brusco. E aí, lembrado lá do gráfico que eu mostrei para vocês, né, da evolução também dos sofrimentos, para entender que isso vai ser diferente, né, se é uma demência, se é uma doença neoplásica, se é uma outra condição que leva à falência orgânica, certo? Então, conhecer as doenças também é super importante, porque elas carregam também prognósticos, né, próprios de cada condição.
E aí o processo ativo de morte é um outro momento, né? O processo ativo de morte é definido como uma proximidade de horas a dias ao momento da morte, né? Sinais em que a morte se aproxima em horas a dias, e que são também sinais super importantes para a gente reconhecer. O cuidado é um pouco diferente nessa etapa, e a gente tem menos tempo também, né, para resolver coisas e para dar conta da avaliação e do manejo do sofrimento. E aí são sinais disso a perda de peso também progressiva, né, o declínio, a continuidade do declínio, uma profunda fraqueza e fadiga também acontece nessa fase, o retraimento social, né, um paciente que vai ficar o tempo todo em casa, usualmente o tempo todo deitado, então o paciente não vai mais conseguir uma interação social, mesmo em casos de parentes, esse processo não vai ser mais possível. O paciente costuma ter um desinteresse por comida e bebida, e aí olha que importante, entender que isso é parte do processo natural, ativo de morte, é super importante, porque a gente também pode preparar os pacientes e a família para essa fase, porque senão quando chega nessa fase, entra naquela história que eu acho que vocês sabem bem, passa sonda, não passa sonda, hidrata, não hidrata, e quando a gente entende que esse processo é o natural e que é inevitável, porque a gente avaliou bem o paciente, entende que aquela condição não é uma intercorrência clínica que é passível de reversão, é um curso natural daquela doença, daquela condição de base, a gente fica tranquilo também, a gente consegue tranquilizar a família sobre aquela etapa chegou. E aí fica mais fácil que a família compreenda e que não sofra tanto com esse processo, né? Porque a gente sabe que comer e beber guarda uma série de significados, né? Para além do significado médico e fisiológico. O delírio também refratário costuma ser muito frequente nesse período, muitas vezes não relacionado a uma intercorrência identificável de base, certo? Alterações de respiração, a gente pode ter uma taquipneia persistente, pode ter períodos irregulares de respiração, períodos de bradipneia, pode acontecer nesse período, até períodos de apneia também podem acontecer. O paciente costuma ter sonolência por períodos prolongados, redução da produção de urina, alterações na pele, a pele costuma ficar fria ou toque, tem um aspecto mais acinzentado, a gente pode ter a úlcera de Kennedy, que é uma condição super importante, parece muito uma lesão por pressão, uma lesão que se forma abruptamente, assim, rapidamente, e que é um sinal importante de processo ativo de morte. A hipotensão também é esperada nessa fase, e a hipoxemia persistente. Além disso, a gente tem outras condições, como a mioclonia, a broncorreia, né, que produz a sororoca, que é muito conhecida nessa fase, o próprio ronco, né, a sororoca, o ronco da morte, as incontinências e a diminuição das eliminações fisiológicas, que é outro dado importante. Eu acho que Lu vai lembrar aqui de um caso que ela vivenciou e que eu nunca esqueci, assim, um paciente em fim de vida que ficou se discutindo a necessidade de lavagem, né, de desobstrução, lembrar que o paciente vai evacuar menos mesmo, porque vai comer menos, porque o intestino vai funcionar menos, então esse é também uma parte do processo ativo de morte. As pupilas costumam ficar não reativas e o paciente pode ter incapacidade lá até de fechar os olhos totalmente, né, fica com os olhos entreabertos. Então, esses são sinais importantes também para a gente identificar esse processo final, né, do fim de vida, que exigem da gente avaliações mais precoces e o reconhecimento adequado para que a gente não gere iatrogenias, internações desnecessárias, manejos desnecessários, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer nessa etapa também.